Paz e luz aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje eu trago o tema Histórias sobre Chico Xavier. Veja que interessante essa historinha. Essa história não saiu em nenhum livro, viu? A minha tia era amiga das irmãs de Chico Xavier aqui no Brás, aqui em São Paulo. E uma delas contou uma história que Chico havia contado para ela, mas não saiu em nenhum livro. É uma história até inédita, no caso eu aqui falando. Ele conta que um dia ele recebeu algumas pessoas em sua casa e ele estava se despedindo lá no portão. Aquela história que a gente sempre se despede, né, tal, dá um beijo, um abraço, tal. E de repente ele fala, escuta, dá um tempinho aqui que eu vou lá conversar com aquela senhora lá do outro lado. Quando ele chegou lá, as pessoas viram que era uma senhora maltrapilha com 3 crianças. Aquelas pessoas mesmo que moram na rua, toda suja, né? Passam necessidades, dorme no meio da rua, não tinha nem roupa, nada. Muito triste. Então o Chico ficou lá cerca de 12 a 15 minutos. E as pessoas, puxa, o Chico deixou a gente aqui e foi conversar lá com aquela pessoa. E eles estranharam, né? Porque eles estavam saindo. Daqui a pouco o Chico volta e fala, desculpa, peço perdão por eu ter feito vocês esperarem, mas é que eu estava conversando com a rainha e seus súditos. Aí as pessoas estranharam e falaram, mas Chico, que rainha, que súdito? Ali a gente só viu aquela pessoa maltrapilha com 3 crianças. Então, aquelas crianças eram súditos dessa moça que foi uma rainha, e eu já percebi, seu benfeitor passou para mim. Então, ela no passado foi uma rainha aqui violenta, lá na Europa, e ele disse que ela fez muitas coisas, muitas atrocidades por ser uma rainha. Ela podia mandar, e os súditos estavam ali com ela. Aí alguém diz, então ela veio pagar, é por isso que ela está sendo castigada? Então veja a resposta maravilhosa de Chico. Não existe castigo, não existe ela veio pagar. O que existe são as leis que ela violou, ela vai ter que reverberar num plano igualmente positivo até ela resgatar tudo isso, ela e os seus súditos, no caso, os 3 filhos. Vão crescer, vão se desenvolver, ela vai ter que orientar os 3, porque os 3 eram as séculas. E ele continuou dando essa explicação, que então nós não viemos aqui para pagar nada, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Então ela atraiu a miserabilidade para a sua vida quando veio nessa existência. Esse é o detalhe que precisamos conhecer. Então, essa coisa, ela foi muito ruim, então ela veio pagar. Não, essa tolice isso. Não veio pagar coisa nenhuma. Não é culpada, ela é responsável pelo que fez. E aí sim, a lei vai reverberar de tal forma dentro dela até que ela acerte. Jesus disse, não entrará no reino dos céus até que se acerte ou pague o seu último ceitil. A tradução foi pagar, mas para mim é acertar. Então, ceitil era a moeda da época. Jesus disse, repito, se você não trabalhar direito, você não entra no reino dos céus. É como se fosse, você estará voltando para a terra. E nós não estamos voltando, gente. Nós não estamos voltando. Quantas vezes estamos voltando? Quantas vezes reencarnando de 2000 anos para cá? São dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de reencarnações. Por que isso acontece? Porque somos repetidores de energia, repetimos as mesmas energias e a gente falha. Então veja que ele deu um belo de um exemplo em relação a essa mulher. Ninguém dava um tostãozinho furado, um centavinho e já foi uma grande rainha. Será que nós também não fomos reis, rainhas? Olha aí, gente. Para pensar. Nós vamos ver as nossas tendências. Há pessoas aqui tão soberbas na Terra que você percebe que essa pessoa, não sabemos, vamos dizer assim, mas tem uma inclinação, uma tendência de mostrar que já foi um rei, uma rainha. E nessa existência ela não suporta viver daquele jeito. Vejam isso.
Então nós não sabemos, por isso que existe a lei de esquecimento. Se a gente soubesse de tudo isso, a gente não queria mais morrer, viver na Terra, tá certo? Pare para pensar em uma bela reflexão, tá bom? Um beijo no teu coração, até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.